Lembra, Ju, quando a gente falava que o Brasil era um país abençoado porque não tinha terremoto, não tinha vulcão, não tinha ciclone? Ontem um ciclone atingiu Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e agora um terremoto atinge São Paulo. Só falta nascer um vulcão, como uma espinha geológica brasileira aqui, pelo amor de Deus. Bom dia, Juliana Rosa. Vamos falar de índice de atividade econômica do Banco Central? Pois é. Vem cá, mas não dá, né? A gente já tem coisa demais para poder dar conta, né? Por favor, né? Não, exato, já temos problemas demais para ter que lidar com terremoto, só faltava essa, né? Por favor, né? Bom dia, Megali, bom dia pro Ivan, bom dia para Ellen, para o nosso ouvinte. Bom estar aqui com vocês. Olha, a gente tem notícia boa aí para fechar a semana, que é o dado que saiu agora há pouco do Banco Central, mostrando um crescimento mais forte do que o previsto da economia brasileira. É um dado de abril, mostrando o crescimento de 0,56% em relação ao mês de março. A previsão média aqui do mercado financeiro era de estabilidade, crescimento ali no 0 a 0, porque a gente teve um começo de ano, um primeiro trimestre, que veio mais forte, mas principalmente por causa do agronegócio. Cerca de 90% do PIB do primeiro trimestre é explicado pelo setor agro. A gente teve uma safra agrícola recorde e o resultado acabou sendo bem mais forte, inclusive, do que se esperava, que já era bastante positivo. Tivemos uma agricultura bastante forte, com a ajuda do clima, com também, claro, a gente tem um setor agro bastante desenvolvido, né? E tivemos recorde de vários produtos, soja principalmente, mas milho, café, um pouco de tudo. E a gente vê agora, nesses números já do segundo trimestre, que a expectativa era que não vai ter, claro, um peso tão grande do agro, porque a safra, ali, o pico da colheita é primeiro trimestre. Então, você tem aquele boom do setor agro pesando na economia, nos números de janeiro a março, e agora esses dados de abril até junho já vão trazer uma contribuição bem menor da agropecuária. Mas você vê que esses dados de abril ainda trazem resquícios, principalmente do setor agro, porque você tem ainda muita movimentação, inclusive para poder escoar essa safra, teve bastante uso de transporte para poder escoar a safra agrícola, através dos caminhões, serviços ligados ao agro, acabou também ajudando aí a parte dos outros segmentos, inclusive da parte industrial, com maior demanda de máquinas agrícolas. Agora, o que a gente consegue perceber é que, tirando o agro, os dados ligados mais ao consumo das famílias brasileiras, esse vem perdendo fôlego. Você tem ali o dado do setor de serviços, que saiu ontem, que veio mais fraco do que o previsto. Os dados do comércio também mostraram que o brasileiro está sem fôlego para consumir. Então, a expectativa é que o segundo trimestre até pode vir melhor do que o previsto, porque, de novo, o agro está salvando aí os resultados da economia. Mas quando você vai olhar ali o que está pesando dentro da parte que cabe ao consumo direto das famílias, você vê que a participação ela está bem fraquinha. Inclusive no próprio PIB do primeiro trimestre, quando o agro cresce mais de 20%, o consumo das famílias cresce 0,2%. Então, o que a gente vê é que o agro fez com que o resultado da economia se sustentasse no positivo, assim como esse dado que sai agora há pouco, mas o que a gente percebe é que esse juro alto, depois do pós-pandemia, inflação, as famílias estão muito endividadas, estão com dificuldade de pagar suas dívidas, de honrar seus pagamentos. A gente vê pelos dados do próprio Banco Central que o endividamento de famílias e empresas está muito alto, está batendo recorde, inadimplência também. Então, você tem um poder de consumo limitado por essas dificuldades financeiras. Então, segundo trimestre, a previsão é que venha aí um pouco mais fraco do que o primeiro trimestre, porém, o agro, de novo, por esse dado de hoje, pode trazer notícias mais alentadoras aí da economia. Eu queria só fazer uma propaganda, pessoal. Ontem estreiei meu programa no Band News TV,
toda quinta-feira às 11 da noite. A estreia foi com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e a gente conversou muito sobre o papel do BNDES para ajudar pequenas empresas, microempresários, MEIs. O BNDES está trabalhando para dobrar a oferta de crédito no Brasil sem subsídio do Tesouro, que foi uma preocupação aí, porque no passado, né, se gastou muito dinheiro público e acabou provocando outros efeitos deletérios para a economia, mas foi uma conversa bastante interessante. Eu recomendo o pessoal a ver, que não conseguiu ver ontem à noite, está no YouTube do Band Jornalismo, tem bastante dica para o pequeno empresário poder acessar as linhas de crédito do BNDES a custos menores também. Então fica a dica aí. Parabéns pela estreia, Ju. Beijão para você, bom fim de semana, até segunda. Obrigada, um beijão.